Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar irrepreensíveis, imaculados, e isso com uma alegria, com exultação diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania e grandeza, antes de todas as eras, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre reinando em seu coração. Eu sou o evangelista Adalto Matos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, aqui na cidade de Valparaíso, São Paulo, cujo pastor é o pastor Juraci Evangelista. E nós estamos aqui para estudar a 7ª lição do segundo trimestre de 2020. Nós estamos estudando a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, cujo tema é Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Hoje, por bondade e graça de Deus, nós estaremos estudando a lição de número 7, que traz por título o seguinte: Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então nós agradecemos muito os irmãos que estão aí assistindo às aulas, essas pré-aulas que estão sendo disponibilizadas ali no YouTube. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, também no Facebook da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ipiranga. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos estar iniciando esta lição, este estudo dessa lição com uma oração. Vamos orar. Pai querido e Deus eterno, é no nome de Jesus Cristo que entramos na tua presença. Nós somos gratos a ti por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas, Pai. Obrigado porque através de Jesus Cristo nós temos paz contigo, nós fomos reconciliados ao Altíssimo Deus e pudemos, a partir deste privilégio que é de falar com o Senhor como estamos fazendo agora. Abençoa, Senhor Deus, cada vida na qual está assistindo esse vídeo, Senhor Deus, que seja de bênção para a sua vida, que seja de edificação, Senhor Deus, de consolação, porque toda a escritura divinamente inspirada é apta para isso. Nós pedimos em nome de Jesus, é para a glória do teu nome, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para estudar a 7ª lição desse segundo trimestre de 2020. A lição, nós já trouxemos o título aqui, fala que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então é através de Jesus que nós temos paz com Deus, é através de Jesus que nós fomos feitos, ou que nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos de Deus. Este é o efeito da reconciliação. E nós sabemos que Jesus é quem pagou o preço. A Bíblia nos fala na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 17, ao verso de número 23, dizendo que sabendo que não foi com prata ou ouro ou coisas corruptíveis que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas pelo preciosíssimo sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, conhecido já desde outros tempos, mas manifestados nesses últimos dias por amor de vós. Então, em Jesus Cristo é que nós temos a reconciliação com Deus. Em Jesus Cristo nós então deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos, temos amizade com esse Deus poderoso que nos quis salvar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O nosso textual vai dizer, porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. E de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação. Então, isso está dizendo aqui o texto áureo, Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. E de ambos os povos, Ele fez um povo. Nós sabemos disso. E ambos os povos, aí nós sabemos que é judeus e gentios. Ele fez um povo, que é a igreja, derrubando a parede de separação. A nossa verdade prática diz o seguinte: Cristo
ao morrer na cruz do Calvário, ele reconciliou e desfez a inimizade que havia entre Deus e os homens. Então Jesus Cristo, ele reconciliou os homens com Deus, ou Deus com os homens, e também desfez essa inimizade que havia entre eles. Inimizade essa que foi criada ali desde o jardim do Éden com a queda do primeiro casal. Então a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico traz 4 subtópicos. O segundo tópico, 3 subtópicos, e o terceiro tópico também 3 subtópicos. No tópico de número 1, nós trataremos a respeito do seguinte título: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós vimos, meus irmãos, na aula passada, que os gentios, eles eram odiados pelos judeus. É isso que nós vimos na aula passada. Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, Paulo lembra os gentios ou os irmãos de Éfeso com relação a isso. Paulo escreve da seguinte maneira: lembrai-vos de que erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelo que na carne chamam circuncisão, ou intitulam-se circuncisão, feito pela mão do homem. Então, os gentios, eles eram chamados de incircuncisão. E os gentios, eles eram odiosos, eles eram odiados pelos judeus. E Paulo lembra eles com relação a isso, ao estado que eles se encontravam, ao estado que eles estavam anteriormente de conhecerem a Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas além de gentios na carne, além de incircuncisos, eles também eram chamados de sem Cristo, eles também estavam separados ali da comunidade de Israel, eles estavam distantes, ou seja, alienados, longe dos pactos da promessa, bem como também eles estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Esta era a posição que se encontrava ali os gentios e que Paulo os está lembrando. No capítulo 2 e no versículo de número 13, o apóstolo vai falar assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, estáis perto. Então, Paulo, ele vai começar o versículo de número 13 de Efésios capítulo de número 2, dizendo, mas, agora. Essa expressão mais agora indica um contraste entre a nova vida e a vida antiga que eles viviam. Então isso é o que Paulo está querendo dizer aqui. Porque, olha só, vejam os contrastes que há aqui, que Paulo está falando em Efésios capítulo 2, versículo número 13, versículo também de número 18. Paulo diz, antes sem Cristo, aí diz, agora em Cristo, antes separados, excluídos, agora, verso 13, já chegastes pertos, antes separados na carne, agora unidos em um só espírito, em um mesmo espírito, versículo de número 18 de Efésios, no capítulo de número 2. Então, Paulo diz, mas agora, esse contraste que ele usa aí entre a nova vida e a vida antiga que os efésios, que os gentios ali viviam. E ele diz, mas agora em Cristo. Já a expressão em Cristo denota ou demonstra o estado de perdição que se encontrava esses gentios, esses irmãos, vamos assim dizer, sem Cristo. Era um estado de perdição. Mas em Cristo, aí ele vai dizer, mas em Cristo, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, estáis perto. Então, veja bem, em Cristo, o que é essa união? O que é que nos une a Jesus Cristo? O que é que nos leva ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo? O que nos torna, o que nos dá ou nos devolve essa paz com Deus? É o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Já pelo sangue de Jesus Cristo, já chegaste perto. Então, o sangue de Jesus, é Ele que tem o poder, é Ele que é poderoso,
É esse sangue que é precioso. É o sangue de Cristo. É Ele que nos une a esse Deus poderoso. Por quê? Porque se nós fôssemos ver o sistema sacrificial da nação de Israel, não tinha como perdoar os pecados ali dos gentios, porque era algo reservado para eles. Foi Israel que foi criado, ou que foi feito reino sacerdotal. Lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, foi isso que Deus disse para ele. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque eis que toda a terra é minha. Então Deus estava chamando eles para ser nação de Deus e sacerdócio santo. Era isso que Deus estava chamando para Israel. Mas eles não conseguiram cumprir esse propósito que Deus estabeleceu a vida deles, de levar esse Deus maravilhoso às demais nações. Se você olhar, e você vai ver que Israel fica, podemos dizer assim, fica no centro do mundo. Jerusalém fica no centro de Israel e o templo ficava no centro de Jerusalém. Então, Israel está no centro do mundo para que eles pudessem pregar a palavra de Deus, para que eles pudessem evangelizar os demais povos e levar esse Deus maravilhoso, Criador de todas as coisas, às demais nações. Mas eles não conseguiram cumprir essa meta, não conseguiram cumprir esse objetivo. E então eles rejeitaram o Messias, até inclusive. A Bíblia fala em João capítulo 1, versículo de número 11, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Em Mateus capítulo 21, versículo 42 e 43, Jesus fala, vocês nunca leram na Escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo, de esquina, e foi Deus que fez isso, é maravilhosíssimo aos nossos olhos. Portanto, o reino de Deus vos será tirado e dado a um outro povo que produz os seus respectivos frutos. Aí nós sabemos que Deus, então, de judeus e gentios, ele fez um novo povo, que é a igreja. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9 e versículo de número 10. Então, Jesus, o sistema sacrificial ali da nação de Israel, não tinha como alcançar os gentios. Então, Jesus, e nós vemos ali todo o sistema sacrificial dos judeus, o sacrifício de animais, de cordeiro, de pombos, de novilhos. Então, mas Deus, através de Jesus Cristo, ele se fez o cordeiro. João capítulo de número 1, versículo 29, João diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele derramou o seu sangue, Jesus, ele derrubou as barreiras, ele tirou todas as barreiras, perdoou os nossos pecados e nos uniu em si mesmo. Este é o poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as barreiras foram então derrubadas. Louvado seja Deus. Então vamos ao subtópico de número 1. A parede de separação entre os homens. O templo, ele tinha uma série de átrios, sendo que cada um destes era mais elevado do que o interior. A ordem era o seguinte, havia lá o átrio dos gentios, mais elevado, posteriormente então, havia o átrio das mulheres, mais elevado o átrio dos israelitas, depois mais elevado o átrio dos sacerdotes e depois, finalmente ali, propriamente dizendo, o santuário, um lugar então mais elevado também. Entre o átrio do gentio e o átrio das mulheres, aí mulheres são as mulheres israelitas, havia um muro que separava esses dois lugares. E os estrangeiros, os gentios, não poderiam ultrapassar essa barreira. Flávio José, ele diz que esse muro era gradeado de mármore, muito belo por sinal, e nesse muro havia ali lápides ou pedras com pedras escritas, frases, tanto em grego como também em latim, de que aquele que ultrapassasse aquele muro, ele era responsável pela sua própria morte. Então, os gentios não poderiam ultrapassar aquele muro para o outro lado, porque senão eles poderiam ser mortos. Isso era tão sério que até os romanos que dominavam ali os gentios, eles autorizavam sim os judeus
de executar aqueles que desobedecessem essa inscrição que estava ali naqueles muros, naquela parede que dividia o átrio dos gentios dos demais átrios, do átrio do povo de Israel. E em 1871, os historiadores eles acharam uma dessas pedras com esses dizeres proibitivos de que se não podia ultrapassar ali aqueles limites. O gentio não podia adentrar dentro do lado ali no templo de Israel. Agora veja bem que Paulo ele conhecia muito bem essas barreiras, ele conhecia muito bem o templo ali em Jerusalém. Paulo era um judeu, a gente entende que Paulo ele era fariseu, ele era uma pessoa que estudada aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres de Israel. Alguns entendem que ele seria até membro do Sinédrio, alguns entendem assim. Então Paulo conhecia muito bem aquelas barreiras que havia ali no templo, mas ele foi acusado justamente de introduzir Trófimo, que era de Éfeso, que era um pagão, que era um gentil, dentro do templo. Foi uma das razões aí que o apóstolo Paulo foi até levado preso e, por final, sendo até morto. A gente vai ver lá em Atos, no capítulo de número 21, versículo 28 e versículo 29, a respeito disso, ali em todo o seu contexto. A Bíblia diz que Paulo ele chega em Jerusalém, ele tinha ido pregado o evangelho, quase toda a Ásia havia ouvido a palavra de Deus, muitos sinais, maravilhas operaram Deus operou pelas suas mãos. Mas Paulo, quando chega em Jerusalém, os irmãos da igreja falam para Paulo que havia certos rumores de que Paulo estava incentivando os judeus a abandonarem a prática da lei mosaica. Então, os irmãos aí da igreja vão falar isso para Paulo. Eles conheciam muito bem Paulo, que Paulo estava fazendo isso. Paulo, ele falava com relação a isso para os gentios. Foi até o primeiro concílio que nós falamos na aula passada, ali em Atos capítulo de número 15. Então, ficou ali determinado que os gentios eles se abstessem de relações sexuais ilícitas, também de sangue, né, do sufocado e da prostituição. Fazendo isso estava bom, não precisava deles circuncidar e cumprir ali todos aqueles rituais da lei mosaica. E, na verdade, Paulo saiu mesmo com outros irmãos para falar isso às igrejas. E quando Paulo chega em Jerusalém, então os irmãos falam para eles que havia ali certos rumores de que Paulo estava ensinando os judeus a abandonarem a prática da lei mosaica. E para que Paulo, vamos assim dizer, fosse mostrado a eles que Paulo era uma pessoa ortodoxa e que não estava falando isso com relação aos judeus, os irmãos então tinham ali 4 rapazes que haviam feito o voto de nazireado. O voto de nazireado consistia em eles ficarem 30 dias sem comer carne e sem beber vinho, e deixava durante esse período o cabelo da cabeça crescer, deixava o cabelo crescer. E entende até alguns que nos últimos 7 dias, eles tinham que ficar, esses últimos 7 dias, dos 30, dentro do templo. Lá nas partes do templo não poderiam sair. E quando terminasse então ali esse período de 30 dias, eles então iam oferecer um cordeiro de 1 ano para a purificação de pecados, oferecia também uma ovelha como oferta de paz, um cesto de pão asmo, também oferecia ali tortas de farinha fina com azeite, e oferecia também oferta de carne e oferta também de bebida. E depois eles então cortavam o cabelo e sacrificavam, ou seja, e lançava tudo, queimava junto com um sacrifício. Só que para fazer esse tipo de voto custava dinheiro, vamos assim dizer. A pessoa tinha que deixar o trabalho. Imagina que a pessoa tinha que ficar 7 dias no templo, deixar de trabalhar. Então não eram todos que conseguiam ali ter recurso para cumprir o voto de nazireado. Então algumas pessoas mais ricas, eles faziam isso, ou seja, ajudavam essas pessoas, e era tido até como oferta dessas pessoas ricas ajudar ali aqueles que eram menos favorecidos, que não tinham condições de cumprir o voto nazireado. Eles pediram, os irmãos da igreja, para que Paulo
pagasse, ajudasse esses 4 varões que ali estavam. E Paulo assim entendeu. Não que fosse a vontade de Paulo, mas Paulo ele quis ali, vamos assim dizer, submeter, e era para o bem da igreja. Então Paulo ele aceitou, e isso também estaria mostrando que Paulo ele estava cumprindo ali, vamos assim dizer, a lei mosaica, vamos assim falar. Mas nesses dias em que esses 4 rapazes estavam ali cumprindo o voto de nazireado, era justamente na festa do Pentecostes. Então havia ali muitos judeus, e judeus de várias partes do mundo, inclusive alguns judeus incrédulos, judeus desobedientes, que vieram da Ásia, que viram muito bem o trabalho que Paulo fez na Ásia. E eles estavam ali também. E esses judeus desobedientes viram Paulo em Jerusalém junto com Trófimo. Então, quando eles viram Paulo, porque Paulo tinha que estar entrando no templo sempre estar no templo, eles pegaram e acusaram Paulo falsamente de ter introduzido dentro do templo Trófimo, que era de Éfeso, que era um gentil, que era um pagão. Então Paulo ele vai acabar sendo levado preso e finalmente depois até morto. E isso devido à acusação falsa de que Paulo havia introduzido dentro do templo um gentil. Então veja como era sério ali esse muro que havia entre o átrio dos gentios e o átrio ali do povo de Israel. Vamos agora ao subtópico de número 2, a derrubada da parede de separação. Não somente os judeus eram especialistas em criar cercas, em criar divisões, em criar muros ou em criar barreiras, mas nós vemos isso também em outras civilizações. Por exemplo, os gregos, eles chamavam de bárbaros aqueles que não falavam a língua grega. Então, todos aqueles que não falavam o grego eram considerados pelos gregos de bárbaros. Então, os gregos eles desprezavam os demais povos que não falavam o grego. Eles levantavam muros, levantavam cercas, desprezando essas pessoas, desprezando esses povos. Por exemplo, o filósofo Aristóteles, ele quando falava a respeito da bestialidade, ele dizia que a bestialidade estava mais com os bárbaros do que com eles, com os gregos. Por quê? Porque eles então desprezavam ali os demais povos. No mundo antigo, eles tinham as suas barreiras, eles levantavam os seus muros. Então nós vemos aí os judeus, eles odiavam e acreditavam que Deus também odiava os que não eram judeus. Os gregos, eles chamavam de bestas aqueles que não falavam grego. E nós podemos ver hoje já no mundo, mas agora que nós estamos vivendo, nós vemos as duas Coreias, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. São povos irmãos e que está lá dividido por um muro, por uma cerca. Mas voltando aqui à nossa lição, falando com relação a Cristo e aos irmãos de Éfeso, no capítulo 2, que Paulo está aqui ensinando, graças a Deus que Jesus Cristo derrubou todas as barreiras, Jesus derrubou todas as cercas que haviam, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus derrubou a parede de separação que estava no meio. Não somos mais estrangeiros. Hoje nós temos paz com Deus, Romanos capítulo 5, verso 1, sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Hoje nós temos a entrada a esta graça, na qual nós estamos firmes, Romanos capítulo 5, versículo de número 2. Hoje nós temos livre acesso ao santuário, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 19, verso 23, o autor aos Hebreus diz: cheguemos, pois, com confiança, com intrepidez, com ousadia no santuário, pelo sangue de Jesus Cristo, por este novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, nos acheguemos com verdadeiro coração e com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e retendo firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Então, em Cristo, todas as barreiras foram tiradas. Hoje nós temos livre acesso a esse Pai, a esse Deus maravilhoso que nos quis salvar. Vamos agora ao subtópico de número 3, o conceito
da lei e dos mandamentos? Paulo diz que Jesus aboliu a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. Os judeus, eles acreditavam que somente através da observância da lei judia que as pessoas poderiam ter comunhão com Deus. E a lei judia, ela era composta por prescrições, por regras, por rituais, e isso, milhares e milhares de prescrições. Agora veja bem, haviam ali 613 decretos distintos, diferentes, e 248 obrigações, ou seja, faça isso, você tem que fazer isso, e 365 proibições, não faça isso, ou seja, uma vez no dia, podemos dizer no total 365 dias, você tinha não faça isso. Então, a lei mosaica era composta por regras e mais regras, e somente os fariseus que pegavam a lei mosaica ao pé, vamos assim dizer, da letra, e era em torno de 6.000 indivíduos, mas eles que pegavam ao pé da letra. E uma religião que é composta por regras, por prescrições, por rituais sagrados, por costumes, por práticas, por sacrifícios e por guarda de dias, nunca vai tornar uma religião universal, nunca pode tornar uma religião universal. E a lei mosaica, ela era composta, podemos assim dizer, em lei moral, lei cerimonial e a lei civil. A lei civil diz respeito a um israelita como cidadão. A lei moral é tido como forma de conduta, ainda serve como conduta, mas não como salvação. A Bíblia nos fala em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos pela graça de Deus. Então a lei moral, ela serve como conduta, mas não como salvação. E a lei cerimonial é isso daí. Era as regras, as prescrições, era ali os rituais sagrados, os costumes, os sacrifícios, a circuncisão, vamos assim dizer, a guarda de sábados, de lua. Então eram essas coisas que era ali, que diz respeito então à lei cerimonial. Então isto é o que Paulo trata aqui do conceito da lei e dos mandamentos. Vamos agora ao subtópico de número 4, a revogação da lei e dos mandamentos. Em Romanos, no capítulo 10, versículo de número 4, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus é o fim da lei. Quando fala aqui de revogação da lei, não está contradizendo o que Jesus Cristo ensinou em Mateus capítulo de número 5, versículo 17, onde ele diz: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas eu vim cumprir. Logo, aqui a lei é a lei cerimonial, que fazia divisão entre judeus e entre gentios. Jesus, ele acabou com o legalismo como princípio de religião e colocou o que no lugar da lei? Colocou o amor a Deus e aos homens. Não é isso que nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37? Quando aquele doutor da lei, ali no contexto também do verso 37, aquele doutor da lei chega até Jesus e lhe pergunta qual era o maior dos mandamentos. E Jesus então responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu pensamento, e o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então o que Jesus estava ensinando, que não era através de uma lei cerimonial que se obedecia a Deus, mas sim através do amor, do perdão e da comunhão que se oferece puramente pela misericórdia de Deus. Aí sim, ou seja, agora sim, com base no amor, pode-se então ter uma religião universal. Conta-se que na França, alguns soldados durante a guerra foram até um cemitério para enterrar um morto. Chegando lá,
o padre do lugar, que era um padre católico romano, o cemitério era católico romano, perguntou para aquele soldado se aquele morto ele tinha sido batizado na igreja romana. E aqueles soldados ali falaram que não sabia. Então o padre, com todo amor, com todo carinho, lhes respondeu: infelizmente, vocês não vão poder enterrar esse morto no cemitério, porque o cemitério é um cemitério da igreja romana. Então aqueles rapazes levaram o morto e o enterraram para o lado de lá da cerca do cemitério. No outro dia eles voltaram para ver como é que estava a cova que eles haviam enterrado aquele morto. E eles procuraram por todos os lugares ali daquela cerca e não conseguiram achar onde estava a cova que eles haviam enterrado aquele morto, aquele soldado que havia sido morto na guerra. E aí então eles saíram cabisbaixo, um tanto que triste e perplexo, espantado, e encontraram o padre. E o padre então lhes disse: olha, eu fiquei um tanto triste por não deixar vocês enterrar o morto aqui no cemitério, e eu levantei logo pela manhã e eu levei a cerca um pouco mais adiante. É isso que amor faz. As prescrições, as regras, elas levantam cercas, levantam muros. Já o amor tira, o amor remove. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos agora ao tópico de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. O subtópico 1 nos diz o conceito bíblico de paz. Paz, de um modo geral, significa boas relações. É o que nos ensina a revista. Está escrito também ali em Atos, capítulo 24, versículo 2 e versículo 3. Do fim do conflito, Lucas, capítulo 14, versículo de número 32. Também uma qualidade espiritual, Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. A morte de Jesus na cruz do Calvário desfez a inimizade que havia entre Deus e os homens. Nós falamos na aula passada com relação a uma reconciliação. A reconciliação é uma das facetas da graça de Deus. A graça de Deus, ela é composta por conversão, que é fé, mais arrependimento. Também substituição, Jesus nos substituindo na cruz do Calvário. Também reconciliação, propiciação, obra expiatória, remissão, redenção, regeneração, união, adoção, oração, justificação, também glorificação e preservação. Então, a graça de Deus, ela é rica, ela é riquíssima. E uma das facetas da graça de Deus é a reconciliação. E é através da reconciliação que deixamos de ser inimigos de Deus para sermos amigos. Porque lá no Éden, antes da queda, homem e Deus estavam face a face um para o outro, em comunhão. Após a queda, homem e Deus, ou Deus e homem, se separaram, voltaram as costas e se viam como inimigos. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário e ele brada, tetelestai, está consumado, nós vemos então que Deus agora ele volta a face novamente para o homem, chamando por filiação e para a sua glória. Quando agora o homem ele se converte, o homem na sua conversão, quando ele reconhece o Senhor de Cristo e confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, então agora o homem volta a sua face para Deus. Isso só foi possível pela paz que foi proporcionada através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, através do sacrifício de Jesus Cristo, o homem novamente ele tem paz com Deus. Vamos agora ao subtópico de número 2. Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz, dando a entender que essa expressão usada por Paulo é aquela que se encontra em Isaías, capítulo 57, versículo 19. Paz, paz, aos que estão longe e aos que estão perto. Aos que estão perto,
dizendo-se ou diz respeito aos judeus, e aos que estão longe diz respeito aos gentios. Cristo, ele é a nossa paz. Foi através de Jesus Cristo que nós voltamos novamente a ter a comunhão com Deus. Imagine quando duas pessoas estão em conflito, estão, vamos assim dizer, brigadas. Mesmo que leve a causa delas perante os doutores da lei, e eles redigem ali um documento estabelecendo o direito de cada uma delas, mas mesmo assim, ou seja, provavelmente, elas continuarão inimigas, continuarão em inimizades. Mas se uma pessoa que ambas as partes a amam, se apresentar e estender a mão e entregar também o coração, com certeza a paz ela voltará, será restabelecida entre essas duas pessoas. Quando duas pessoas estão em conflito, uma pessoa que é amada por ambas as partes, quando ela se aproxima e ela concilia, ela entrega ali, ela conversa através do amor, certamente a paz ela é restabelecida. Foi isto o que Jesus Cristo fez quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele devolveu a paz entre Deus e os homens. É por isso que ele pôde dizer em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não temas e nem te atemorizes. Cristo é a nossa paz. Ele não só comprou a paz por amor, mas ele mesmo é a genuína essência da paz. Isaías capítulo de número 9, versículo 6, a Bíblia nos diz, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. E quando fala de paz, é paz entre judeus e gentios, bem como entre os homens e Deus. Não que Jesus converta os judeus em gentios e os gentios em judeus. Não. De ambos, ele faz um único povo, um tipo de pessoa, sendo que o judeu permanece judeu e o gentio permanece gentio. Crisóstomo, um grande pregador da igreja primitiva, ele disse que era como se pegasse uma estátua de prata e uma estátua de chumbo e fundisse as duas, e delas sairia então uma estátua de ouro. Isto é o que parece que Jesus Cristo fez por nós. Vamos agora ao tópico de número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. O subtópico do número 1 nos diz, Cristo se fez maldição por nós. Nós já falamos que o ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como também entre os homens. Tudo isso só foi possível devido à morte de Cristo na cruz do Calvário. Em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, a Bíblia nos diz que é maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aqueles que eram condenados à morte de cruz passavam por grandes humilhações, grandes sofrimentos. Eles eram açoitados, obrigados a carregar a cruz até o local da execução. É por estas e outras razões que a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas Jesus suportou a cruz e desprezou a afronta. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Diz Isaías, da opressão e do juízo foi ele tirado. E quem contará o seu tempo de vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com o ímpio e com o rico na sua morte, porquanto nunca cometeu injustiça, e da sua boca nunca saiu engano algum.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele puser a sua alma por expiação de pecado, verá a posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Do seu trabalho ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si a iniquidade de muitos, e pelos transgressores intercede. Jesus é aquele que nos reconciliou com Deus Pai, o Todo-Poderoso, bem como também agora não há mais diferença entre judeus e gentios. O fruto, vamos agora ao subtópico de número 2, reconciliação pela cruz de Cristo. Reconciliar é mudar de inimizade para amizade, de ódio para amigo, para ter amor, para amar. É ter um relacionamento de paz, é ter comunhão, é remover todos os obstáculos possíveis e ir em acesso ao Pai. Tudo isso só é possível devido à morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, através do derramamento do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que foi o nosso substituto. Vamos agora ao subtópico de número 3. Reconciliado na cruz em um corpo. Na cruz, Cristo reconciliou judeus e gentios. De ambos os povos, fez um, que é a Igreja. Enviou-nos o seu bondosíssimo Espírito Santo, que santifica e unifica a todos os crentes para terem acesso a Deus. Agora, judeus e gentios, que a Igreja, tem os mesmos privilégios, tem as mesmas vantagens, passa a ter a mesma condição comum no corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12. É o Espírito Santo de Deus que nos introduz no corpo. Antes éramos estrangeiros. Agora, em Cristo, fazemos parte de uma nova raça, de uma nova nação, de uma nova família. Como Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo 9 e 10, somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Nós, que em outro tempo não alcançamos a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Fazemos parte da família de Deus. E é através de Jesus que podemos chegar a Deus, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. João capítulo 14, versículo 6. Façamos uma oração. Deus eterno e Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós somos gratos a Ti por esse período em que aqui passamos aprendendo a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, Pai, sempre nos purificando no sangue do Senhor Jesus. E nos ensina a cada dia a sermos cristãos melhores, cristãos nas quais glorifica o Teu nome através de nossas atitudes. Abençoa todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, Pai, aqueles que estão ouvindo, dando da Tua paz, dando saúde, dando graça e proteção. Nós pedimos em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, hoje e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe.